Como é, como foi a vida de Renato Cariani antes da fama? Da onde você vem? Qual a sua origem? Eu Cara, sempre quis te perguntar isso. cara, eu sou filho de um eu vim de uma família não parece, as pessoas muita gente acha que eu sou herdeiro, tudo tal, né. A pessoa fala: "Ah, Renato, você tem cara de rico, você tem cara de herdeiro, tudo tal", mas na verdade não, cara. Eu sou filho de um cara que trabalhou na indústria. Quando eu era moleque, nós não tínhamos a internet. E não ter a internet significa que você tinha poucas opções para escolher a sua profissão. Eu escolhi minha profissão, eu tinha 9 anos de idade. Como assim? Meu pai trabalhava na indústria farmacêutica. Ele era químico prático. O que é químico prático? Na época podia. Ele trabalhava na indústria, operando reatores químicos. E aí O ele químico prático não necessariamente precisa não ser, estudou. não Meu precisa pai não ser estudou. formado. Meu pai não estudou. Só que aprendeu lá a operar reatores. E um domingo a empresa abriu espaço para que cada funcionário levasse um filho para conhecer o local de trabalho. Uma forma de aumentar ali a conexão da empresa com o empregador. Meu irmão era muito novo, minha irmã mais velha, meu pai falou assim: vou levar você. Eu falo muito pouco da minha família, né? Mas eu tenho dois irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha que eu ajudo. Não sabia também. Eu tenho uma irmã mais velha que eu ajudo. Eu sou o do meio. Eu tenho uma irmã 4 anos mais velha e eu tenho um irmão 4 anos mais novo. Certo? Foi certinho. Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 5, era muito pequeno, e a minha irmã tinha 13. Meu pai falou: vou levar você. Eu cheguei lá, vi aquelas máquinas operando, aqueles reatores, aquelas drageadoras, tudo tal. Olhei e falei: é isso que eu quero ser. Quero ser químico. Então se impressionou, né? É, Que é bonito, né? escolhi. Pronto. Com 9 anos de idade, eu sabia que eu seria químico. Então, química é uma parada muito fora da curva, cara. Mas eu era nerd, Ah, tu eu curtia. estudava muito. Minha mãe falecida, ela guardou até ela falecer o prêmio. Eu recebi um prêmio no primeiro grau, que eu fui o melhor aluno do colégio no primeiro grau, Caramba. quando eu me formei. Eu era muito nerd. No segundo grau, eu fiz curso técnico, passei numa das escolas mais concorridas do Brasil para fazer. Então eu era nerd, Tu velho, fez por estudava. onde a criação da tua família, então? Nerdaço, nerdaço, era nerdaço. Na escola era ruim ou era bom? Nerd. Não, não, assim. Minha nota mais baixa era 8. Não, mas a convivência entre os alunos. Péssimo, péssimo. Eu era o Social cara ruim. mais zoado da escola. Sério mesmo? Mais zoado da Tu escola. era Eu, era, gordinho, eu, magrinho? eu tenho um histórico de bullying destrutivo como criança. Caramba. Que isso? Por quê? Destrutivo, destrutivo, cara. Porque assim, minha mãe era muito guerreira, cara, muito guerreira. Eu morava numa região muito afastada. Eu morava num bairro chamado Jardim Orion, próximo à represa Billings, bem pertinho da represa Billings. E a gente está falando da década de 80. Minha mãe não tinha colégios próximos, e o colégio mais próximo era muito perigoso, muito mal frequentado. Era uma região. Assim, a maioria dos meus amiguinhos ali de bairro viraram tudo criminosos. O que minha mãe fez? Morrendo de medo de eu acabar bandeando pro lado errado, ela conseguiu o endereço do meu avô, que morava num bairro melhor, e me matriculou numa escola melhor, num bairro mais melhor. Não era um bairro nobre, mas era um bairro melhor. E aí eu ia de ônibus, no prezinho mesmo já ia de ônibus para a escola. Meu pai me levava, na época do prezinho, de ônibus para a escola. E quando eu entrei nessa escola, o bairro era melhor. Automaticamente a molecada se vestia melhor. E eu não tinha grana para me vestir. Tu era o nerdola se vestindo mal. Eu era nerd, usava tênis conga, era gordo, então, como eu era gordo, as roupas ralavam na coxa e rasgava a calça jeans. Cacete. Então eu andava com as calças rasgadas, porque não tinha outra calça para comprar. Então, gordo, de calça rasgada, usando conga, camiseta apertando a barriga. Por exemplo, minha mãe não tinha condições financeiras de ficar comprando uniforme. Então, o uniforme, criança cresce muito rápido. O uniforme do 6º ano tinha que servir para o 7º. O uniforme do 5º tinha que servir para o 6º. Entendi. Entendeu? Então a camiseta às vezes vinha aqui, aparecia o umbigo, barrigona de fora. Caramba. Mas minha mãe era muito guerreira. O meu pai, ele tinha um salário muito digno. Meu pai era um cara muito batalhador. Trabalhava, tinha um final de semana por folga no mês.
Trabalhava direto um final de semana de folga no mês. Só que meu pai foi obrigado a se aposentar, porque a empresa voltou para o país de origem, e meu pai se aposentou no plano Sarney, cara. Ele indexou todas as aposentadorias num salário mínimo. Só que na época o salário mínimo era equivalente hoje a uns R$ 750. Muito pouco. Era minha mãe dona de casa. Meu pai era um cara, por exemplo, que se ele estivesse trabalhando hoje na empresa, era um cara que ganharia, por exemplo, R$ 6.000 por mês. Então a gente tinha uma vida muito simples, mas, cara, muito apertadinho, mas, pô, com R$ 6.000 você leva uma vida muito digna, sabe? Não faltava nada pra gente. Claro, meu pai Tinha levava. luxo, né? Mas Meu pai levava uma vez por mês pizza em casa, mussarela e calabresa pra gente comer. Meu pai carne só tinha de final de semana, a gente comia frango ou ovo durante a semana, mas é a realidade da maioria dos brasileiros. sim. Cara, meu pai sustentava a família com dignidade, ganhava 5, 6 mil reais, fazia muita hora extra para pegar. De repente, você vê a sua família ganhando R$ 750. Só que como meu pai trabalhou 38 anos na mesma empresa, ele pegou uma ótima rescisão. Certo. Então a gente comia da rescisão. Pegava a aposentadoria, pegava um pouquinho da rescisão. Aí veio o Collor e tirou todos os investimentos. Eu lembro disso. Congelou todos os investimentos. Eu lembro dessa notícia. Eu acho que eu nem era E aí nascido. meu pai se viu sem dinheiro, da poupança e ganhando salário mínimo. Aí minha mãe foi trabalhar de faxineira. Então era minha mãe de faxineira, meu pai teve um AVC e um infarto de estresse e depressão por causa disso. Meu pai muito provedor, ver a minha mãe tendo que trabalhar, vendo faltar as coisas em casa. Aí de repente eu vi meus parentes dando cesta básica pra gente poder sobreviver. Forte, hein? E aquilo foi muito humilhante. Você sabe qual foi um dia que virou a chave para mim? Esses dias me perguntaram, Renato, qual foi a virada de chave? Qual foi o dia que você tomou a decisão de se tornar uma pessoa próspera? Eu tinha 12 anos de idade e os meus primos que brincavam comigo chegou em casa com o meu tio levando cesta básica. Aquilo, cara, foi uma situação muito humilhante para mim. Ver os meus primos com dó de mim, do tipo, a gente vai trazer comida aí para você cozinhar. Naquele dia, cara, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não tenho vergonha de falar que eu sempre trabalhei muito para ganhar dinheiro. Naquele dia eu tomei a decisão, eu não vou ser pobre, velho. Eu não vou ver minha família passando por isso, eu não vou passar perrengue, eu não vou ter dívida, eu não vou ser um cara lascado. Com 12 anos de idade, eu já estava decidido. O que eu tenho? Eu vou estudar, então eu vou estudar feito um desgraçado, eu vou me formar em algo, eu vou construir algo. E fui trabalhar. Com 11 para 12 anos de idade, eu entregava panfleto no Farol. Eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade. Panfletinho. Depois de panfleto pro Farol, minha mãe conseguiu, eu sendo menor, bem novo ainda, um emprego de office boy numa contabilidade. Com 14 anos de idade já tirei minha carteira de trabalho. Já com 14 anos de idade eu comecei a estudar na área química com técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório e fui Caramba. trabalhando. Muito maneiro porque Muito precoce, né? muito precoce. Porque hoje em dia a gente vê os jovens saindo da escola, fazendo faculdade e perdido ainda. Não, sem saber o que fazer. E tu com 9, 12 anos já Com estava 9 anos eu já sabia que eu ia fazer curso técnico em química. Que loucura. Com 12 anos de idade eu já sabia que eu queria ter uma indústria. Como é que você entrou nessa... como químico mesmo, assim? Como é que foi esse processo de estudar Técnico. química? Fiz técnico. Fiz Ah, curso técnico. técnico em química, depois eu fiz faculdade de química e depois eu fiz licenciatura em química. Eu ainda fiz química para dar aula. Que isso? De química eu fiz técnico, faculdade e licenciatura, que é para você dar aula. Aí eu fiz faculdade de administração de empresa, com ênfase em marketing. Me formei em administração de empresa, me especializei em marketing. E aí, por último, depois de velho, fui fazer educação física. Aí eu Estudou fiz muito. química, licenciatura Estudou em muito. química, fiz faculdade de química, licenciatura em química, administração de empresa com ênfase em marketing e educação física. Tu tem 6 faculdades? Não, 3. Química, administração de empresa e educação física. Ah, tá. Área totalmente distinta. Então eu tive que fazer 4 anos de química, mais 1 de licenciatura. 4 anos de administração de empresas e 4 anos de educação física, o que não elimina matéria, né? Ah, tá. Que matéria que você elimina de educação física com administração e química? Nenhuma. Nenhuma. Que matéria você elimina de química em administração? Nenhuma. Me ferrei. Se ferrou não, se deu muito bem. Mas foram 12 anos fazendo faculdade. 12 anos de faculdade, né? Mais 4 de curso técnico, mais pós-graduação. Em que momento tu abriu loja de suplemento?
Cara, foi um momento muito louco. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Foi no pior momento da minha vida. Pior momento da minha carreira, vamos dizer assim. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, eu era responsável técnico, eu era RT. RT é responsa Eu máxima. era RT da empresa. Muito jovem e era RT. E aí surgiu uma vaga para fazer um curso no Rio de Janeiro. Toda a empresa tinha certeza que eu seria a pessoa para fazer esse curso. Toda a empresa. Porque eu era o primeiro a chegar, o último a sair, o mais Caxias, o cara mais obcecado. Sempre fui um cara muito obcecado nas empresas. Aquela coisa pá, aonde eu posso chegar dentro dessa empresa? Quero ser CEO nisso aqui. Vou ser CEO. Entrava para ser CEO. O cara falou assim, pô, você tem 19 anos de idade, tá entrando como auxiliar de Quero laboratório. ser CEO. Foda-se, eu vou ser CEO dessa porra, você vai ver. O que eu tenho que fazer para ser CEO? Obcecado, obcecado. E aí rolou o curso. Só que eu tinha um chefe, cara, o meu chefe era tirano, maluco, bravo, reformado do exército ele era. Bravo. Pra entrar na sala dele tinha um ritual. Você batia na porta e esperava. Aí ele falava, quem é? Aí você fala assim, com licença, senhor fulano. E abria um pouco a porta. Aí ele tinha que olhar pra você. Quando ele olhava pra você, você podia entrar. Tinha um ritual. Se você atropelasse o ritual, ele te expulsava da sala. Ele escolheu a minha assistente pra esse curso, cara. Ah, tá. Ele escolheu A minha empresa assistente. ia bancar esse curso pra alguém, No é Rio de isso? Janeiro. Ah, tá. E ele escolheu minha assistente. Eu fiquei maluco, maluco, maluco. Mal, fiquei Por mal, que ele mal, escolheu mal. tua assistente? Mal. E Fiquei não, muito mal. e não Porque eu você? tinha certeza que era eu, cara. E por que você acha que não foi você? Eu me enchi de coragem e fui perguntar pra ele. Ah, Cheguei pra ele, seu fulano, com licença. cumpri o ritual. Falei, eu gostaria de saber aonde eu preciso melhorar dentro do meu trabalho para poder conseguir essas oportunidades. Porque eu queria ter muito feito esse curso e eu queria saber onde podia melhorar. Ele olhou para mim e falou assim, são minhas escolhas, minhas responsabilidades, eu que decido, você não tem nada a ver com isso. Assim, mas só quem trabalhou com ele sabe. Seco. Eu abaixei a cabeça, virei as costas, falei. Aí, cara, eu acho que deu uns 5 minutos nele, assim, de... Ele falou, peraí. Rapaz, eu não posso ficar sem você aqui dentro. Você é um cara essencial. Na mente dele, e esse foi o real motivo, eu dominava muitos processos e ele falou assim, pô, uma semana sem esse cara, vai me dar uma dor de cabeça pra caramba. Deixa esse cara aí, manda outro. Ah, tá. Na cabeça dele, ele achou que ele tava me elogiando. Do tipo, tô dizendo que você é um cara essencial. Só que, na verdade, eu virei pra ele e falei assim, o senhor está me punindo por ser competente? Eu que sei o que tem dessa empresa, porque a coisa é minha, eu sei das minhas responsabilidades e tal. Soltou os cachorros. Léo, eu não tenho vergonha de te falar. Não tenho vergonha. Eu desci pro banheiro da empresa, eu chorei feito uma criança, velho. Mas eu chorei feito uma criança. Sabe por quê? Porque todos os dias que eu entrava na porta daquela empresa, não tinha plano B pra mim. Era ali que eu ia fazer a minha história. Quando eu entro num local, não tem plano B, Léo. Se tem algo que eu possa ensinar alguém é o seguinte, quando você entrar em um lugar, numa empresa, num trabalho, numa faculdade, num curso, entra sem plano B, cara. Entra para dizer o seguinte, é agora. Agora eu vou fazer acontecer. Porque se você não entrega tudo de si, não dá game. Só que ele tinha esfregado na minha cara que eu tinha errado, velho. Você entendeu porque não dava mais para eu ficar na Max? Você entendeu porque não dava mais para eu ficar na Integral? Porque quando eu entro não tem plano B, velho. E quando alguém vira pra mim e fala assim, ó, não vai ser aqui, acaba pra mim, quebra o encanto. E ele, naquela hora, ele me mostrou, você nunca vai crescer aqui. Você nunca vai ser CEO dessa empresa. Eu quero Nunca vai você, ser sócio dessa quero empresa. você aqui. Eu quero você aqui, na onde você tá, no lugar que você tá, fazendo o que você tá. É disso que você vai ser, é isso aqui que você vai ser a vida inteira. Quando isso caiu em mim, eu chorava, velho. Eu enxuguei as lágrimas. Nossa, eu falo isso já começa a me embargar. Isso. Eu voltei pra sala dele, velho. Voltei pra sala dele, mas aí eu voltei valente. Eu não fiz o protocolo, não, velho. Abri a sala e falei assim: ó, o senhor, muito obrigado pela oportunidade, eu estou me demitindo. Desci. Nem esperei a resposta dele. Desci.
Peguei meu jaleco, coloquei meu jaleco, peguei minhas coisas e fui embora. Cheguei em casa. Eu tinha um filho de 10 meses, o Guilherme tinha 10 meses. Cheguei para a mãe do filho dele e falei assim, ó, acabei de pedir demissão da empresa. Pensa numa mulher que gritava comigo. Caraca. Você é louco, A gente acabou de ter irresponsável, filho, você pô. acabou com a gente. Olha o talão de dívida que a gente não tem um carro ainda para andar, a gente está pagando nossas contas, nosso filho nasceu. Léo, eu fui para uma praça perto do prédio que eu morava e eu olhava e falava assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estudei pra O que eu cacete. vou fazer da minha vida agora? Puta merda. Ferrou. E eu me lembro que eu não queria voltar para casa para não enfrentar ela. Eu não sabia o que fazer. Sem chão total, né? Voltei no outro dia para a empresa, subi na sala e falei, ó, é o seguinte, seu fulano, eu tenho uma proposta para você. Eu fico 30 dias aqui, eu treino uma pessoa pro meu lugar. Eu vou treinar uma pessoa, porque ele também tava ferrado, tá? É. Não pensa que eu também não tava ferrado. Porque pensa num cara obcecado, era eu. Então tinha um monte de processos que estavam na minha mão. E ele ia falar assim, tá, agora o que eu vou fazer? Que aquele moleque não tá aqui. Como é que eu resolvo minha vida? Eu falei, 30 dias eu treino alguém. E você me manda embora, eu quero minha rescisão. Aí ele falou, fechado. 30 dias treinei alguém, peguei R$4.500. Caramba. Só que tem uma coisa, um cara obsessivo, focado, um cara que entrega tudo de si, o patrão pode não ver, mas outra pessoa vê, vire uma luz pra você, velho. Que começou, eu não era o cara que resolvia todas as buchas, eu era um resolvedor de problemas. Seja um resolvedor de problemas, eu era um resolvedor de problemas. Os fornecedores, cadê o Cariani? Os clientes, cadê o Cariani? Os parceiros, cadê o Cariani? Ah, sai o seu... Puta, eu quero esse cara! Eu quero esse cara na minha firma! Meu amigo, eu arrumei outro emprego assim, ó. Assim, ó. Mas assim eu arrumei outro emprego. Peguei meus R$4.500. Te ligaram? Ah, Te ligaram? show! Não, eu escolhi a empresa que eu queria ir. Peguei meu emprego. Assim eu consegui outro emprego. Que maneiro. Deus abençoou. Apesar de toda a minha loucura de pedir demissão, consegui meu emprego. Peguei R$4.500 e falei assim, vou montar uma loja de suplemento agora. Tu já malhava essa época? Já treinava. Comecei a treinar com 16 anos de idade para fugir do bullying. Entendi. Eu falei assim, vou montar minha loja de suplemento. Fui numa loja, chama Léo Madeiras, comprei chapa de madeira, comprei num ferro velho cantoneira de tubo quadrado, levei para um serralheiro, ele soldou, fez as estantes, eu mesmo pintei com tinta óleo, fixei as chapas, eu e um sócio, eu com 4.500, ele com 4.500, montamos uma lojinha de suplemento, botamos um pote. Meu, era um pote assim, Léo. Era um de cada distância, assim. Aham. Cheio de espaço. Manja, cabia uma cabeça em cada um. Abri minha primeira loja, só que eu tinha uma vantagem. Eu tinha um emprego, eu não precisava do dinheiro da loja. Entendi. Então, tudo que entrava, eu... Investi. Foi ali que o Julião começou a trabalhar comigo. Ah, Peguei o Julião, que era meu parceiro de treino, para trabalhar comigo. Começou a trabalhar comigo. E aí, uma loja virou 2 lojas. 2 lojas virou 3 lojas. 3 lojas virou 4. 4 virou 5, 5 virou 6, 6 virou 7. Aí, quando 7 virou uma loja, distribuidor. E eu na empresa. E eu trabalhando de funcionário. Chegou uma hora que eu trabalhava só meio período na empresa, das 7h30 ao meio-dia. Porque eu não tinha mais tempo. Mas como eu era um cara muito bom no que eu fazia na empresa, o dono não me deixava embora. Falou, não, então você vai trabalhar só meio período. resolvia tudo que tinha que Eu resolver. era RT da empresa também, das 7h30 ao meio-dia. E aí fui montando, montei uma distribuidora. Aí, meu amigo, surgiu a oportunidade de comprar 50% da fábrica que eu era funcionário. Ah, O sócio queria vender de todo jeito. A minha sócia veio e falou assim, eu te ajudo. Dá uma entrada, faz isso, faz aquilo, a gente vai pagar assim, a gente pega parcelas, tudo tal, pá. O que eu fiz? Vendia parte das lojas, peguei a grana, dei o sinal, o resto paguei parcelado, virei sócio da indústria. que maneiro. Virando sócio da indústria, eu me consolidei financeiramente. Me consolidei financeiramente, comecei a ter uma vida mais tranquila. A indústria começou a prosperar, eu comecei a prosperar também. Fui fazer 40 anos de idade, virei e falei assim, quero comemorar meu aniversário. Vou comemorar meu aniversário no palco do fisiculturismo. No palco do fisiculturismo comecei a gravar vídeos. Gravando vídeos entrei para a internet. Entrei para a internet, comecei a ter patrocínios. Os patrocínios começaram a ficar maiores do que o meu salário na fábrica. Eu comecei a ter mais salários, ter mais patrocínios, ter mais visibilidade. A visibilidade me fez começar a se tornar uma pessoa importante no meio do fitness. Eu construí
o meu história, eu sentei aqui e tô dando entrevista com você. Fantástico. Ou seja, se eu não te... Olha, me arrepia falar isso, irmão. Se eu não tivesse dito pro meu chefe, eu não aceito o que você está fazendo comigo, eu mereço algo melhor do que o que você está fazendo comigo, esse lugar não vai me dar futuro, esse lugar não é para mim, você não me merece, você não merece o que eu estou entregando. Se eu não tivesse tido coragem, com um filho de 10 meses, com a mulher gritando com você, com a tua mulher atual gritando com você, com os seus amigos chamando de louco, eu não estava contigo aqui, irmão. Talvez eu fosse o diretor daquele laboratório, ganhando 40, 50 mil reais por mês e ouvindo esculacho ainda do chefe. Ou seja, o momento que eu me achei mais perdido na vida foi o momento que transformou e me colocou até aqui contigo. Me preparando, né, cara? Por exemplo, quando eu me tornei sócio da empresa, caramba, vou ser sócio. Cara, foi muito maneiro, sabe por quê? Eu era funcionário, certo? Certo. De funcionário virou sócio. Não, legal. Quando você é funcionário, tu tá por mais que eu era o RT, tu tá na Rádio Peão. Sim. Você sabe o cara que dá gatinho aqui, o cara que dá uma testada ali. De repente desce no seguinte, ó, o Cariani virou dono. Os caras, mano... Ferrou, ele sabe tudo que eu faço. Aí eu subi e preparei uma lista de gente pra ser mandada embora. Entreguei na minha sogra, falei, ó, esse cara aí... Ela falou assim, Renato, você acha que eu não sei? Eu sei. Entenda uma coisa, Renato. Na química, que é uma ciência lógica, 1 mais 1 dão 2. Gerir pessoas, 1 mais 1, às vezes dá 1,5 e você tem que comemorar. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, as pessoas têm problema, as pessoas têm desmotivação, as pessoas têm um lado pessoal. Nem todo mundo é obcecado que nem você. Verdade. Você às vezes tem que preparar a mente dessa pessoa, e é importante, nunca se esqueça. Se todo mundo tivesse mente de dono, você não tinha porteiro, você não tinha recepcionista. Então as pessoas escolhem quem elas querem ser. E cabe a você extrair o melhor delas como elas querem ser. Aí eu falei, ferrou, cara, eu tenho que fazer a faculdade de administração de empresa, eu tenho que aprender a administrar pessoas, gerir pessoas. Voltei pra faculdade, velho. Que maneiro. Fui pra faculdade. Com 32 anos de idade, comecei a fazer faculdade de administração de empresa. Com 32 anos fui fazer faculdade de administração. Aí 4 anos de faculdade, velho. Fui estudar pra entender, ué, porque... Aí, cara, mudou a minha cabeça. Faculdade, pessoal, a faculdade não muda a mente. Cara, ela pode não mudar a tua mente porque você tá lá no bar. Mas se você quiser fazer, eu já era um cara maduro, já tinha filho, já era dono de empresa, eu queria fazer. Então eu estudava, pegava livro sobre gestão de pessoas, E sobre abre a mente, né, cara? Não é só o que tá lendo ali. Você conhece pessoas, você tem outras experiências. E eu pegava livro de psicologia comportamental, livro de gestão de pessoas, gestão de RH, de marketing. E aí eu tinha que estudar marketing do primeiro ano ao 4º ano. Imagina um químico estudando marketing. Mas, cara, olha isso. Hoje eu sou um profissional de marketing. A química ficou para trás, velho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê? Porque hoje a química, para mim... Tem muito cálculo aí, muito nitrogênio, estrogênio. Rola uma químicazinha aí. E sabe o que a química me ajudou muito, cara? Meu conhecimento em química, entender de metabolismo e corpo humano. Verdade, isso que eu ia falar. Porque muito todas as reações químicas que acontecem no corpo humano é O processo anabólico. fruto de um metabolismo. Exato. Sim. Então eu sabia muito bem tudo que acontece de reação química no corpo. E aí eu comecei a dar aulas na internet sobre metabolismo. Com propriedade pra Bioquímica. falar. Com propriedade de conhecimento, dando aula de bioquímica. Top demais, cara. Ou seja, tudo que eu estudei na minha vida eu nunca perdi. Agregou a todos os valores, né? Bacana. É. Muito Muito foda. legal. Porra, que história maneira. Irado Foi assim, demais. velho. A única coisa, assim, tem uma frase, tem um momento muito marcante da minha vida quando eu era criança, né? Cara, meu pai nunca jogou bola comigo, Léo. Eu não me lembro do meu pai jogando bola. Vai, chuta uma bola aí, ó. Nunca vi ele brincando comigo, mas ele era muito... Não, velho, era a criação da época, sabe? Era mais... Mas ele era muito provedor, sabe? Meu pai vivia pra família. Sabe um homem que vive pra família? Tipo, a única coisa que meu pai tinha, um relógio Oriente, que o Maurício me deu de presente, um igual, pra me fazer lembrar do meu pai. Mas ele não tinha o luxo, ele não tinha nada, cara. Vivia pra família, era tudo pra família. É igual meu pai. Meu pai é assim também. Vivia pra família. Só que eu me lembro do meu pai sentado na cama, velho, assim, ó. Na cama, assim, ó. Com o relógio Oriente dele dando corda, doente já. Eu sentei do lado dele, certo? Meus 12 anos de idade. E ele tava humilhado, acabado, porque estavam dando cesta básica pra família dele.
Pro meu pai isso era inadmissível. É. Cara, como é que pode? Que merda de homem que eu virei. Que estão dando cesta básica. Isso é meu papel. Ele não queria receber a cesta básica de nenhum. Minha mãe teve que pegar sem ele, Escondido. sem o consentimento dele. Não. Mas meu pai estava arrastando uma perna, entendeu? Paralisado de um lado, de um AVC que ele teve. E ele é lá carregando um negocinho lá, todo com problema de mobilidade. Aí eu sentei do lado dele quieto, só sentei do lado dele ali. Ele pegou no meu braço e falou assim: me promete que você nunca vai entregar a tua vida para uma empresa. Cara, meu pai morreu amargurado pela empresa, cara. Ele sentiu a maior traição. É como se ele tivesse sido traído pela mulher da vida dele. A mulher da vida do meu pai era a empresa. 38 anos trabalhando na mesma empresa. Ele falou assim: você me promete que você nunca vai largar a tua vida por uma empresa desse jeito. E eu prometi pro meu pai. E eu prometi para mim mesmo, com 12 anos de idade. Falei assim: eu vou ter uma empresa para dar emprego pro meu pai. Porque meu pai tá morrendo porque ele queria trabalhar. E o meu pai não me viu ter empresa, cara. Quando eu consegui me tornar sócio da empresa, meu pai estava em estado avançado de Alzheimer, ele já não me reconhecia mais. Ele já não sabia mais ninguém quem era. Então, isso foi a minha única frustração, não poder ter dado um emprego para o meu pai. Mas meu pai morreu por uma amargura, porque tiraram ele do que ele mais amava, que era trabalhar. Trabalhar. Meu pai, a coisa que ele mais amava era trabalhar. Pior coisa para um homem trabalhador, honesto, dedicado, família, é se sentir inútil. Isso é muito ruim.